História da Igreja. História da Igreja. Aula 4. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo é da mesma essência do Pai e do Filho, e o agente divino que traz vida e unção à Igreja, e que sem ele a Igreja existirá como edifício somente, e o homem sem a vida de Deus. Primeira perseguição da Igreja. A perseguição da Igreja e sua consequente expansão tiveram início logo após o apedrejamento de Estevão, que depois de morto, foi despido de suas vestes, as quais foram colocadas aos pés de um homem cruel e estritamente zeloso das liturgias judaicas, e que mais tarde seria o grande defensor da fé cristã. Este homem era Saulo. Ao perseguir homens e mulheres, prendendo e açoitando-os, dessa forma, o ódio de Saulo era um fator favorável à propagação do Evangelho e da Igreja, pois perseguidos, os cristãos percorriam povoados e cidades, anunciando a Cristo, e abriam novas congregações. Nesse contexto conturbado e hostil, a nova fé foi abrindo caminhos pelos seguidores de Cristo perante o judaísmo e o paganismo, e ao mesmo tempo foi definindo a si mesma como uma estrutura separada das demais outras religiões já existentes naquele tempo. O martírio de Estevão, por exemplo, e a abertura do Evangelho aos gentios ampliou os horizontes de um cristianismo recém-chegado numa terra dominada pela religiosidade judaica e fechada para o novo. Graças a esses homens que com suas vidas selaram seus compromissos com o Senhor, demonstrando ao mundo que aquela nova fé havia chegado para ficar, o Evangelho de Cristo estava anunciado agora por várias regiões. Paulo, o apóstolo dos gentios. O título de segundo personagem mais proeminente da Nova Aliança tem sido comumente ortogado a Paulo. Ele se destaca, sobretudo, por seu ardente amor e zelo cristão na realização de importantes e audaciosas viagens missionárias, que ajudou a propagar o Evangelho de Cristo para o mundo ocidental. Sobre ele era fariseu, filho de fariseu, natural da cidade de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, a qual era uma província romana, ficando assim isenta dos tributos impostos pelo Império Romano. Saulo foi educado na fé e tradição judaica e instruído na lei de Moisés, aos pés de Gamaliel.
Os estudantes rabínicos tinham de aprender uma profissão para não serem tidos como preguiçosos e vistos como ociosos diante do povo. Assim, Saulo escolheu fabricar tendas e se tornou excelente nessa profissão. Ao término dos estudos, ele voltou para Tarso, onde ficou alguns anos. Não há evidências que ele tenha se encontrado com Jesus ou o tivesse conhecido. Todas as histórias criadas em torno dessa possibilidade não passam de especulações e tradições antigas que até agora permanecem sem nenhum fundamento. Após sua conversão no caminho de Damasco, Paulo prega pela primeira vez e dá início a uma série de viagens missionárias. Devido ao título romano que possuía, teve acesso a vários territórios e povos dominados pelo Império Romano. Deus o empregou grandemente na obra de evangelização e propagação do Evangelho, tornando o grande perseguidor em perseguido. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A ênfase do ministério de Paulo sempre foi voltada aos gentios, motivo pelo qual é constantemente mencionado como o apóstolo dos gentios. Após anos de atividade missionária, Paulo foi preso em Jerusalém por volta do ano 61 depois de Cristo. E em face de ser cidadão romano, foi levado a Roma. Após ter sido julgado e condenado à morte, teria sido decapitado perto do fim do governo do imperador Nero, em 67 depois de Cristo. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O cerco de Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Por volta do ano 69 depois de Cristo, um comandante do exército romano, por nome Vespasiano, que havia servido na fronteira síria em 66 depois de Cristo, tomou o trono imperial. No verão desse ano, terroristas judeus mataram os soldados romanos encarregados da segurança em Massada e prepararam-se para uma forte defesa. Vespasiano teve como tarefa a de subjugar a revolta judaica. Jerusalém estava próxima da derrota e Vespasiano tornou-se imperador, deixando que seu filho Tito comandasse o ataque e a tomada final da cidade, que se deu em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. O templo foi incendiado e o seu mobiliário sagrado transportado para Roma. Nos 2 anos seguintes, as restantes guerrilhas judaicas foram derrotadas, até que todos os vestígios de uma nação judaica autônoma
apagaram completamente. Todas as predições feitas por Jesus relativas à queda e destruição de Jerusalém foram fielmente cumpridas. A cidade experimentou a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Durante 5 meses, as autoridades romanas esforçaram-se para infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Porém, isso não foi possível. O general Tito resumiu o cerco da cidade na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros e finalmente invadiu a cidade com um exército calculado em cerca de 100.000 homens, equipados e destros em guerra. Esse foi um terrível acontecimento para a nação judaica, que mais uma vez se viu atacada, humilhada e dispersa.